A única herdeira é a minha filha. Vocês não valem nada. Minha nora gritou na minha cara. Eu não respondi. Naquela noite, abracei meus 3 netos e saímos de casa, levando comigo o segredo dos 60 milhões e deixando sobre a mesa a prova de DNA que poderia destruir todas as mentiras dela. Fico feliz que você esteja aqui. Se você está assistindo a este vídeo, dê like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você ouve a minha história de vingança. Eu quero saber até onde ela chegou. Naquela manhã, o sol de Quixadá batia com força, queimando até a alma. Eu estava de pé na nossa pequena cozinha, virando as tapiocas na chapa, tentando não queimá-las. O cheiro do feijão cozido subia, mas não era o suficiente para esconder a pobreza que se agarrava a cada canto da casa. Sobre a mesa, apenas algumas tapiocas, um prato de feijão e uma xícara de café tão ralo que nem tinha mais gosto de nada. Olhei de rabo de olho para o Marcos, meu menino de apenas 3 anos, que brincava no seu berço de madeira velha com os pedaços de brinquedos quebrados. Rogério, meu marido, estava sentado num canto da mesa com a testa franzida, resmungando algo sobre o café da manhã. De novo feijão? Maria, como você quer que eu aguente com isso? Todo dia? A voz dele era afiada como uma navalha que se cravava dentro de mim. Mordi o lábio para não responder. Eu não tinha feito nada de errado, apenas tentava sobreviver por mais um dia. Então, como uma rajada de vento estranho, tudo mudou. Um carro novinho e brilhante deslizou pelo beco em frente à casa. O motor silencioso parou e eu ouvi uma porta se abrindo. Espiei pela janela empoeirada. Uma mulher desceu do carro vestida muito elegantemente, com o cabelo preso em um coque alto e uns saltos que brilhavam sob o sol. O olhar dela passou por mim, frio, como se eu não valesse 1 segundo do tempo dela. Rogério se levantou num pulo e vestiu às pressas uma camisa branca, a única boa que tinha, a que usava para ir à missa. Ele passou um pouco de perfume barato, desses que tem cheiro forte, e encheu toda a cozinha. Senti meu coração acelerar. Aonde você vai? Perguntei com a voz trêmula, embora tentasse soar calma. Rogério nem me olhou, apenas respondeu secamente. Um assunto. Ele saiu e abriu a porta do carro para aquela mulher com um gesto tão delicado como se ela fosse um tesouro. Ela sorriu e entregou a ele um envelope gordo, abaulado. Os olhares dele se cruzaram como se compartilhassem um segredo do qual eu nunca poderia fazer parte. Fiquei paralisada no limiar da porta, com as mãos ainda apertando meu vestido velho e gasto. Rogério se virou e me olhou pela última vez. Nos olhos dele já não tinha mais calor, só uma determinação gelada. Eu não posso continuar vivendo nessa miséria, Maria. Ele disse com um tom monótono, como se estivesse recitando algo que já sabia de cor. Ela pode me dar uma vida melhor. Essas palavras me atingiram como um raio. Antes que eu pudesse dizer algo, ele já estava entrando no carro. O carro arrancou, deixando uma nuvem de poeira no beco. Corri atrás dele, gritando o nome, mas a minha voz se perdeu entre o choro do Marcos que vinha de dentro de casa. Mas o carro já tinha desaparecido no final da rua, levando com ele todo o mundo que eu achava que era meu. Voltei para casa com os pés pesados, como se estivesse arrastando pedras. Marcos continuava chorando, e o choro dele abafava o som do meu coração se partindo em pedaços. Eu o abracei forte, como se ao soltá-lo eu fosse perdê-lo também. As minhas lágrimas caíram, molhando o cabelo cacheado dele. A cozinha parecia vazia, só restava o cheiro de feijão frio e de tapioca queimada. Me senti perdida, como se estivesse no meio do deserto sem saber para onde ir. Minha vizinha, Dona Rosa Mendes, veio correndo. Com certeza ouviu os gritos de longe. Ela me abraçou pelos ombros. Aquele homem não te merecia, minha filha. Um homem assim é melhor que vá embora. Eu assenti, mas a dor partia a minha alma. Merecendo ou não, ele ainda era o homem que uma vez me amou, com quem eu tinha esperado construir uma família. Naquela noite, eu não podia me afundar na tristeza. Marcos precisava de leite, fraldas. Precisava de uma mãe forte. Eu fui bater na porta da padaria de Dona Ana, uma velha conhecida, para pedir trabalho no turno da noite. A senhora pode me dar uma mãozinha? Perguntei com a voz embargada. Dona Ana me olhou. Depois olhou para Marcos, que dormia nos meus braços, e assentiu.
Claro que sim, Maria. Traga o menino. Nós o colocamos para dormir perto do forno para ele ficar quentinho. Naquela noite, enquanto eu sovava a massa com as mãos, os meus olhos ardiam por causa da fumaça e das lágrimas. Marcos dormia em um cesto de vime que eu tinha trazido, e de vez em quando ele se movia e soltava um gemido. O choro dele se misturava com o barulho da batedeira, fazendo com que os outros padeiros me olhassem com pena. Uma senhora mais velha me trouxe um copo d'água e balançou a cabeça. É assim que somos, nós mulheres. Sofremos muito, mas os filhos são a razão para a gente seguir em frente. Eu assenti, engolindo as lágrimas sem parar de sovar a massa. Ao voltar para casa, a casinha estava mergulhada na escuridão. O canto dos grilos lá fora parecia contar a minha história, a de uma mulher abandonada sem nada mais do que o seu filho e um coração partido. Eu me deitei na cama velha, ouvindo a respiração tranquila do Marcos, olhando para as manchas de umidade no teto. Eu soube que a minha vida tinha tomado outro rumo, um caminho sem o Rogério, sem os sonhos de uma família completa. Segurei a mão do meu filho e sussurrei: enquanto eu tiver você, mamãe vai dar conta de tudo. Mas por dentro eu estava morrendo de medo, medo de não ter força suficiente, medo de que os dias que viriam fossem cheios de escuridão. O tempo passou em silêncio, como as gotas de chuva que caem sobre o telhado de zinco, sem deixar mais rastro do que um som constante. Marcos cresceu nos meus braços, mas a sombra do pai, Rogério, era um vazio que nunca se preencheu. Eu vi o meu menino crescer de ser um pequeno que se agarrava nas minhas pernas chorando por leite, a se tornar um rapaz alto, com os mesmos olhos do pai. Vivos, mas cheios de inquietação. Eu tinha esperado que ele fosse diferente, que não seguisse os mesmos passos do Rogério. Mas a vida nunca é como a gente quer. Quando o Marcos entrou na adolescência, eu comecei a notar maus sinais. Ele chegava tarde em casa com a camisa amassada, mas com cheiro de cachaça barata e os olhos vermelhos, como se tivesse brigado com alguém. Onde você estava até tão tarde, Marcos? Perguntei a ele. Ele só resmungava. Não se preocupe, mãe, eu sei o que eu faço. E fechava a porta do quarto com força, me deixando com uma angústia que me consumia por dentro. Um dia, Dona Rosa, minha boa vizinha, me levou para um canto do quintal e sussurrou, como se tivesse medo de que alguém a ouvisse. Ouça, Maria, o seu filho está saindo muito com a Patrícia, a filha do seu Sá. Tenha cuidado, essa menina não é de confiança. Eu assenti, agradecendo, mas com o coração em um nó. Eu conhecia a Patrícia, uma moça bonita, de cabelo preto e comprido, que sempre usava saias curtas e tinha um olhar brilhante, mas calculista. Eu só pedia a Deus para que o Marcos não se metesse em encrenca. Alguns meses depois, numa tarde de garoa, alguém bateu suavemente na porta. Eu abri e vi a Patrícia com os olhos cheios de lágrimas e uma mão sobre a sua barriga já grandinha. Ela me olhou com a voz trêmula. Dona Maria, eu estou grávida. O Marcos disse que se casaria comigo, mas agora ele sumiu. Eu congelei. Senti que o chão se abria de novo. A história se repetia, mas dessa vez era o meu filho, não o Rogério. Eu a convidei para entrar e preparei um chá quente. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, eu disse, embora a ceadora estivesse partindo a minha alma. Mas onde está o Marcos? Patrícia balançou a cabeça enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ele disse que ia trabalhar longe, mas eu ligo e ele não me atende. Eu a abracei, tentando esconder a decepção que me sufocava. Naquela noite, Patrícia dormiu encolhida no sofá velho e eu fiquei junto ao fogão a lenha, olhando o fogo, me perguntando o que eu tinha feito de errado para que o meu filho se tornasse um homem assim. Pouco depois, Patrícia deu à luz uma menina e a chamou de Desiré. Olhei para o rostinho pequeno da minha neta, os seus olhos grandes e redondos, idênticos aos do Marcos, e senti uma mistura de amor e tristeza. Para ter dinheiro para o leite e as fraldas, eu tive que penhorar a minha aliança de casamento. A última coisa que me restava do meu casamento com o Rogério. O joalheiro me olhou com pena. Dona Maria, a senhora tem certeza? É uma lembrança. Eu assenti, engolindo as lágrimas. A minha neta precisa mais. Com o pouco dinheiro que me deram, eu comprei o necessário para a Desiré, mas cada vez que eu via as minhas mãos vazias, sentia um vazio no peito. Menos de um ano depois, os problemas voltaram a bater na minha porta. Outra moça, a Marisol, veio me procurar.
Ela trabalhava como garçonete em um bar perto da feira. Tinha o cabelo tingido de loiro e a voz rouca por causa do cigarro. A senhora é a mãe do Marcos, não é? Perguntou com a mão sobre a sua barriga que mal dava para notar. Eu assenti, já sem me surpreender. Marisol me contou, cheia de raiva. Ele me prometeu que cuidaria do nosso filho, mas na semana passada ele me disse que tinha que resolver um negócio em São Paulo e eu não soube mais de nada dele. Eu a convidei para entrar, servi um café ralo e a ouvi falar das promessas do Marcos. Promessas que eu sabia que ele nunca cumpriria. Quando a Marisol deu à luz o Marcos Júnior, eu o trouxe para casa. A casinha agora parecia mais apertada com a Desirê e o Marcos Júnior dividindo um colchão velho. Eu cedi a minha cama para as crianças e comecei a dormir numa rede pendurada num canto. Toda noite, o ar frio entrava pelas rachaduras da parede. Eu me cobria com um cobertor fino, mas não havia nada que pudesse aquecer o frio que eu sentia na alma. Não tinham passado nem 2 anos quando outra moça apareceu. A Teresa, uma jovem estudante, parou em frente à minha porta com as mãos trêmulas sobre a sua barriga de grávida. "A senhora é a mãe do Marcos?" Perguntou com uma voz tão fraca que parecia que ela ia chorar. Eu apenas assenti e ofereci uma cadeira. Teresa me contou com os olhos vermelhos. Ele me disse que me amava, que me levaria para o Rio de Janeiro para recomeçar, mas agora eu não o encontro em lugar nenhum. Eu a ouvi com o coração morto. Mais uma vez, o meu filho deixava um filho sem pai para trás. Quando a Teresa deu à luz o Kevin, eu o trouxe para casa, embora já não coubéssemos. Os meus 3 netos, Desirê, Marcos Júnior e Kevin, dormiam apertados no colchão rasgado enquanto eu continuava na rede, ouvindo-os tossir durante a noite. Dona Rosa me trouxe uns cobertores velhos e roupinhas de criança que ela conseguiu na igreja. "Oh, Maria, como você sofre!" Ela me disse com os olhos cheios de lágrimas. "Mas Deus vai te ajudar." Eu sorri à força, mas por dentro já não acreditava em milagres. Para sustentar os meus 3 netos, eu tive que arrumar 2 empregos durante o dia. Eu empurrava o meu carrinho de açaí pelas ruas de Quixadá, gritando até ficar rouca. "Açaí! Açaí gelado! Leve o seu açaí!" O cheiro de açaí com leite condensado saía do carrinho, mas eu não me atrevia a comer um. Eu guardava as sobras para as crianças. À noite, eu fazia faxina num hotelzinho perto do centro. Era um trabalho pesado, esfregar pisos e lavar lençóis até as minhas mãos ficarem inchadas. Um dia, eu me olhei no espelho do banheiro do hotel e notei que já tinha cabelos brancos, os olhos fundos. "Maria, quando você envelheceu?" Me perguntei, mas depois pensava nos meus 3 netos em casa e cerrava os dentes para seguir em frente. Uma manhã, a Desiré ficou muito doente, com uma febre que queimava o seu corpo. Eu a carreguei e corri para o posto de saúde. Fiquei lá desde as 5 da manhã, na fila, entre um monte de gente. A enfermeira balançou a cabeça. "Ela precisa de um remédio especial. Aqui, nós só temos para baixar a febre." Eu entrei em pânico. Corri para uma farmácia perto da feira e pedi para o farmacêutico me fiar o remédio. Ele me olhou e suspirou. "Dona Maria, a senhora já me deve muito. Desta vez eu fio, mas da próxima vai ser difícil." Eu assenti, agradecendo 1000 vezes, e abracei o frasco de remédio como se fosse um tesouro. Ao chegar em casa, eu dei o remédio para a Desiré e fiquei cuidando dela a noite toda, passando a mão na testa dela e rezando. "Meu Deus, por favor, não leve a minha menina." Naquela noite, justamente quando eu consegui fazer o Marcos Júnior e o Kevin dormirem, um carro parou em frente ao beco. Marcos entrou com uma camisa passada e o cabelo arrumado com gel, muito diferente do rapaz desleixado de antes. O carro novo brilhava sob a luz da lua. Ele me olhou e deu um meio sorriso. "Mãe, as crianças estão bem?" Antes que eu pudesse responder, ele tirou a carteira, colocou algumas notas na minha mão e disse: "Estou muito ocupado. Fique com isso para se ajudar com eles." Eu olhei para o dinheiro. Não era o suficiente nem para uma semana de leite. E senti um nó na garganta. "Marcos, você não pode continuar abandonando os seus filhos assim," eu disse com a voz trêmula. Ele só encolheu os ombros. "Mãe, eu estou tentando progredir na vida. Depois eu cuido de todos." Dito isso, ele se virou, entrou no carro e desapareceu na noite. Fiquei ali, com as notas apertadas na mão e as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Os meus 3 netos inocentes dormiam lá dentro.
e eu carregava o peso de uma geração inteira. Uma manhã, enquanto eu arrumava o açaí no meu carrinho, Dona Lupe, a que vende legumes ao lado, me puxou pelo braço e sussurrou, como se tivesse medo de que alguém a ouvisse. Ouça, Dona Maria, o seu filho agora é gente importante. Saiu na televisão, nas notícias daqui. Eu congelei. A mão com a qual eu segurava o açaí gelado começou a tremer. Na televisão? O Marcos? Perguntei sem poder esconder a minha surpresa. Dona Lupe assentiu e apontou para uma lojinha perto, onde eles tinham uma televisão pequena ligada. Outro vendedor, o seu João, entrou na conversa. Dizem que ele investiu em uns terrenos em Brasília e ficou milionário. Agora está nadando em dinheiro. Fiquei ali parada com uma mistura de orgulho e dor. Orgulho porque o meu filho, que cresceu na pobreza, agora era mencionado na televisão. Mas dor porque eu sabia que ele já não se lembrava nem da sua mãe, nem dos seus filhos. Naquela tarde, eu pedi emprestado um jornal de fofocas para a Dona Rosa. Na primeira página, estava a foto do Marcos, com um terno preto elegante, parado ao lado de um Audi reluzente. O seu sorriso era enorme, mas os seus olhos pareciam frios. Já não se pareciam em nada com os do menino que uma vez me abraçava chorando por leite. O título dizia em letras grandes: Jovem empresário de Quixadá fica milionário com imóveis. Eu li e senti que estava me afogando. Era verdade que ele tinha progredido na vida, mas a que custo? O custo éramos eu, a Desirê, o Marcos Júnior e o Kevin. Aqueles que ficaram para trás na casinha com goteiras de Quixadá. No dia seguinte, enquanto eu limpava o chão do hotel, ouvi o barulho familiar de um carro parando em frente ao beco. Corri para casa com o coração batendo a 1000 por hora, esperando ver o meu filho, Marcos. Ele entrou, mais alto, cheirando a perfume caro, em vez de cachaça barata, mas não me olhou com os olhos de um filho. Ele apenas me entregou um envelope grosso e disse secamente: Fique com isso, mãe. Eu não posso mais ficar preso a essa pobreza. Eu já tenho uma nova vida. Eu peguei o envelope com as mãos trêmulas, querendo perguntar pelos filhos dele, pela Desirê, pelo Marcos Júnior e pelo Kevin, as crianças que carregavam o seu sangue. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, ele já tinha se virado e se dirigia para o seu carro. O motor rugiu e ele desapareceu, da mesma forma que o Rogério tinha me abandonado anos atrás. Eu abri o envelope. Tinha apenas algumas notas. Não era o suficiente nem para sustentar as crianças por um mês. Senti que o meu coração estava se apertando. Marcos, meu filho, por que você se tornou assim? Sussurrei enquanto as lágrimas caíam no chão de terra. Algumas semanas depois, chegou um convite de casamento em um papel brilhante, com letras douradas. Marcos ia se casar com a Isabela Costa, a filha de um magnata da construção de São Paulo. O casamento seria em um hotel de luxo na Chácara Santo Antônio, um lugar com o qual gente como eu só podia sonhar. Eu segurei o convite, o li uma e outra vez, mas não vi o meu nome nem o dos meus netos na lista de convidados. Dona Rosa me contou com a voz cheia de admiração: Maria, você viu o casamento no jornal? A Isabela usava um vestido branco imenso. Tinha castiçais de cristal brilhando por toda parte, e os repórteres se amontoavam para tirar fotos. Foi algo grandioso. Eu assenti, mas senti uma dor aguda no peito. O meu filho, que eu criei com meu suor e as minhas lágrimas, agora entrava em um mundo estranho. Um mundo onde não havia lugar para a mãe dele, nem para os filhos dele. Desde o dia do casamento, Marcos parou de ligar. Eu tentei ligar para ele, mas o seu número sempre estava fora de serviço. Uma vez, eu me enchi de coragem e peguei um ônibus para São Paulo para procurar o escritório de imóveis onde o Marcos trabalhava. O prédio era enorme, com vidros reluzentes. Não se parecia com nada que eu tinha visto em Quixadá. A recepcionista, uma moça fria, me olhou de cima a baixo e disse: O Sr. Costa não recebe assuntos de família aqui. Fiquei ali parada com o meu vestido velho e gasto e as minhas sandálias velhas, me sentindo tão pequena que eu queria desaparecer. Eu sou a mãe dele, eu disse com a voz trêmula. Ela só encolheu os ombros. Sinto muito, são as regras. Voltei na longa viagem de ônibus com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Marcos, o meu filho, agora pertencia a um mundo que eu já não podia tocar. Alguns meses depois, eu me encontrei com o Marcos,
por acaso, em um shopping de Quixadá. Eu tinha levado a Desirée para comprar uns sapatos novos, os mais baratos que eu pude encontrar, porque os pezinhos dela já não cabiam mais nos sapatos velhos. De longe, eu vi o Marcos, ainda impecável, com o seu terno, ao lado de uma mulher jovem, de aparência arrogante, com cabelo loiro e roupas caras. Ela carregava um menino de uns 3 anos, de rosto clarinho e cabelo castanho cacheado. Eu me aproximei com o coração batendo muito forte. Marcos! Eu o chamei com a voz embargada. Ele se virou com uma expressão de surpresa. Mãe! Ele disse e desajeitadamente colocou a mão no meu ombro por um segundo. Essa é a Isabela, minha esposa, e ele é o Pedro, meu filho. Isabela me percorreu com o olhar, do meu vestido gasto até as minhas sandálias velhas, e sussurrou para o Marcos. Vamos, meu amor. Fiquei ali, no meio da multidão, e só pude assentir, embora sentisse um nó na garganta. Desirée me puxou pela mão e me perguntou em voz baixa. Vovó, ele é o meu pai? Eu engoli as lágrimas e sorri à força. Sim, meu amor, mas o seu pai está muito ocupado. A partir desse dia, toda vez que eu ligava para o Marcos, a voz da Isabela atendia do outro lado, fria e cortante. Pare de incomodar o meu marido. Ele já tem uma família de verdade. Essas palavras eram como uma punhalada direta no coração. Uma família de verdade. Então, o que eram a Desirée, o Marcos Júnior e o Kevin? As crianças que carregavam o sangue do Marcos. Eu me sentava na minha casinha, abraçando os meus 3 netos, ouvindo-os perguntar. Vovó, onde está o nosso pai? Eu só acariciava o cabelo deles e mentia. O seu pai está muito ocupado trabalhando, mas ele ama muito vocês. Mas toda vez que eu dizia isso, eu sentia que estava traindo a mim mesma. As lágrimas me escapavam, mas eu as secava rapidamente. Eu não queria que as crianças vissem a avó delas chorar. Uma tarde de chuva torrencial, eu estava na pequena cozinha, lavando a louça. A água fria me gelava os ossos e me fazia tremer. Os meus 3 netos, Desirée, Marcos Júnior e Kevin, brincavam em um canto da casa e as risadas inocentes deles eram a única coisa que me impedia de me afundar na solidão. De repente, umas batidas desesperadas na porta interromperam tudo. Eu sequei as mãos no avental e abri. Era a Dona Rosa, pálida e encharcada. Maria, ligue a televisão! Ela gritou com a voz trêmula. Teve um acidente horrível na estrada para a Baixada Santista. Parece que é o carro do seu filho. Eu senti que o meu coração parava. Entrei na casa tropeçando. Liguei a televisão velha com as mãos tremendo, tanto que eu quase deixei o controle cair. Na tela, apareceu a imagem de um carro em chamas com uma coluna de fumaça preta que subia até o céu cinza por causa da chuva. A voz do repórter soou fria e clara. A vítima, o empresário Marcos Costa, morreu no local neste terrível acidente na rodovia para a Baixada Santista. O nome do meu filho ressoou como um punhal no meu peito. Eu caí de joelhos no chão, ainda com o pano molhado na mão, e as lágrimas brotaram sem controle. A Desirée correu até mim e me puxou pelo braço com a sua voz de criança. Vovó, o que está acontecendo? A senhora está bem? O Marcos Júnior e o Kevin também se aproximaram com os olhos arregalados e assustados. Eu quis responder, dizer algo para acalmá-los, mas eu tinha um nó na garganta. Eu só abracei os 3 com todas as minhas forças, chorando desesperadamente, como se ao soltá-los eu fosse perder eles também. Naquela noite, eu não consegui dormir. A casa parecia gelada e a chuva batendo no telhado de zinco era como um martelo na minha alma. Eu me sentei na velha mesa de madeira, olhando para uma foto do Marcos quando ele era criança, com um sorriso radiante e os olhos brilhantes como estrelas. Meu filho, por que isso aconteceu? Sussurrei enquanto as minhas lágrimas caíam sobre a foto. Eu me lembrei dos dias em que eu o embalava para dormir, das noites em claro amassando pão para comprar leite para ele. Agora ele tinha ido, não para uma nova vida, mas para sempre. Mas no fundo do meu coração, algo não me deixava em paz. Uma vozinha que me dizia que as coisas não eram tão simples. No dia seguinte, eu peguei um ônibus para São Paulo, para o luxuoso velório que organizaram para o Marcos. Eu vesti o melhor vestido que eu tinha.
embora já estivesse gasto nos ombros e desbotado. As ruas estavam cheias de vida, mas o meu coração era um vazio. Ao chegar, um funcionário de terno preto me parou na entrada. Com licença, senhora. O seu nome não está na lista de convidados, ele disse com voz fria. Eu implorei. Eu sou a mãe do Marcos. Por favor, me deixe entrar para me despedir do meu filho. Ele balançou a cabeça, sem uma pitada de emoção. São ordens da família. Eu peço que a senhora compreenda a família. Eu era a mãe dele, e eles não me consideravam a família dele. Fiquei parada lá fora, olhando através das portas de vidro. A Isabela, a esposa do Marcos, vestida de luto, abraçava fortemente o pequeno Pedro em frente às câmeras. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas pareciam falsas, como as de uma atriz interpretando um papel. Ao lado dela, uns homens estranhos riam e sussurravam algo sobre o dinheiro do seguro e transferências. Senti que estava me afogando. Eles estavam falando da morte do meu filho como se fosse um negócio. Voltei para Quixadá com a alma arrasada. Dona Rosa veio me ver de novo com um prato de sopa quente. Maria, você tem que comer alguma coisa, ela me disse preocupada. Eu ouvi que a Isabela já se mudou para uma mansão em Búzios. Que sorte a da sua nora, tão jovem, e já com toda essa herança. Eu assenti sem dizer nada. Eu me sentei na minha casinha, vendo a Desirê, o Marcos Júnior e o Kevin comerem um pouco de mingau. E a dor partia o meu coração. Os meus netos, o sangue do Marcos, vivendo com um mínimo. Enquanto a Isabela e o Pedro estavam em uma mansão, desfrutando de tudo. Eu me perguntei, por quê? Por que o meu filho teve que morrer para que eles tivessem tudo? Toda noite eu sonhava com o Marcos. Nos meus sonhos, ele aparecia entre uma nuvem de fumaça. Ele me olhava e me dizia com a voz embargada: Mãe, eu não estou morto. Eu acordava num pulo, encharcada de suor, com o coração batendo a 1000 por hora. A casa estava escura. Só se ouvia a respiração tranquila dos meus netos. Eu segurava-se minha cabeça, tentando afastar aquelas imagens, mas a inquietação crescia dentro de mim. Algo não estava certo. A morte do Marcos, a atitude da Isabela, o sussurro sobre o dinheiro do seguro. Tudo era como um quebra-cabeça ao qual faltavam peças. Uma manhã, enquanto eu arrumava o açaí no meu carrinho, chegou uma carta de Búzios. Era um papel branco com uma caligrafia elegante. Por favor, não nos contate, não nos procure. Nossa família precisa de paz. Assinado Isabela Costa. Eu a li uma e outra vez, apertando a carta com tanta força que ela ficou amassada. Nossa família, eu murmurei com a voz tremendo de raiva. E os meus netos, a Desiré, o Marcos Júnior, o Kevin, eles não são a família dela? Eu amassei a carta e a joguei em um canto. Senti um fogo dentro de mim. Isabela não só tinha me tirado o Marcos, agora ela tentava nos apagar completamente da vida dela. Depois do funeral do Marcos, a minha vida parecia estar coberta por uma névoa. Todos os dias eu continuava empurrando o meu carrinho de açaí para a feira. Eu continuava limpando o hotel à noite, mas a minha alma já não tinha mais força. Os meus 3 netos, Desirê, Marcos Júnior e Kevin, eram a única luz que me mantinha de pé. Mas a dor de ter perdido o meu filho era uma ferida que não fechava. Os jornais e as revistas de sociedade de Quixadá estavam cheios de fotos da Isabela, a viúva do Marcos, abraçando o pequeno Pedro, chamando-o de o único herdeiro do sobrenome Costa. Eu pegava em silêncio os jornais velhos da barraca e me sentava na minha cozinha escura para ver cada foto. O Pedro, com o seu cabelo castanho cacheado, a sua pele clara e os seus olhos grandes e redondos, não se parecia em nada com o Marcos, nem com ninguém da minha família. Quanto mais eu o olhava, mais confusa eu me sentia. Por que ele é assim? Me perguntava, acariciando a foto, como se ela pudesse me dar uma resposta. Um dia, enquanto eu arrumava o açaí no meu carrinho na feira, eu ouvi 2 vendedoras fofocando. Dona Helena, a dos legumes, disse em voz baixa: Ouça, você não acha que o menino Pedro se parece muito com o Davi Souza? A outra, a Carmen, a das flores, levou um dedo aos lábios. Cale a boca, essa gente tem muito dinheiro. Mexer com eles é procurar encrenca.
Eu me assustei e quase deixei o açaí que eu tinha na mão cair. Davi Souza. Eu já tinha ouvido esse nome da Dona Rosa, que ele era um homem que visitava muito o escritório de imóveis do Marcos, um homem alto, que sempre vestia ternos cinzas, com um sorriso amável, mas frio. De repente, uma ideia me atingiu por dentro. Se o Pedro não se parecia com o Marcos, mas se parecia com o Davi, havia algo estranho por trás. Eu tentei me acalmar e continuei vendendo, mas a minha mente não parava de pensar. O meu grito de açaí gelado naquele dia soou abafado e sem força. Ao cair da noite, quando a Desiré, o Marcos Júnior e o Kevin já dormiam profundamente, eu me sentei sozinha perto da lamparina a óleo. A casinha estava fria, só se ouvia o canto dos grilos. Peguei uma foto velha do Marcos de quando ele tinha 5 anos, com um sorriso radiante ao lado de um coqueiro que tínhamos lá fora. Depois, eu a coloquei ao lado do jornal com a foto do Pedro. O rosto do menino parecia sob a luz amarelada. O cabelo cacheado do Marcos, os meus olhos amendoados, o nariz um pouco achatado da minha mãe. Não havia nada de nós no Pedro. A diferença era tão clara que me deu um calafrio. Maria, o que você está pensando? Eu sussurrei para mim mesma. É o seu neto, o filho do seu filho. Mas quanto mais eu pensava, menos eu conseguia dormir. Naquela noite, eu sonhei que o Marcos saía de uma nuvem de fumaça preta com o rosto pálido. Ele apontava para o Pedro e dizia: Mãe, a verdade está nele. Eu acordei num pulo, encharcada de suor, com o coração batendo a 1000. Esse sonho foi como um aviso que me impulsionou a agir. No dia seguinte, eu decidi procurar uma forma de me aproximar do Pedro. Eu fiquei sabendo que a Isabela o levaria para Quixadá para um evento de caridade na praça principal. Era a minha única chance. Eu vesti o meu vestido mais limpo, um chapéu de palha velho para esconder o meu rosto, e me escondi em um canto perto da praça. O coração batia com força, como se eu estivesse fazendo algo proibido. De longe, eu via a Isabela vestida de luxo, segurando a mão do Pedro enquanto eles desciam de um carro elegante. O menino usava uma camiseta branca. O seu cabelo cacheado se movia com o vento, e ele estava entretido com um balão vermelho. Fiquei ali, misturada entre as pessoas, sem tirar os olhos dele. Eu só preciso de uma pista, eu disse a mim mesma, apertando o lenço que eu tinha na bolsa. Quando os repórteres cercaram a Isabela, o Pedro se afastou um pouco com o seu balão flutuando. Eu me aproximei, fingindo que estava pegando uma moeda do chão. Justamente quando o menino se virou, eu vi um fio de cabelo enrolado na sua blusinha. Com as mãos trêmulas, eu o peguei. Senti que ao pegar aquele pequeno cabelo, eu estava segurando toda a verdade sobre a vida do meu filho. O meu coração batia tão forte que eu achei que todos ao meu redor podiam ouvi-lo. Eu me virei rapidamente e me afastei da multidão, com medo de que a Isabela me reconhecesse. No caminho de casa, eu escondi o cabelo em um lenço velho e o guardei com cuidado no bolso do meu avental. Este é o começo, Maria, eu disse a mim mesma, mas o medo não ia embora. Eu sabia que estava entrando em um caminho perigoso, mas eu não podia mais parar. Eu estava parada em frente à porta de uma clínica particular nos arredores de Quixadá, com a mão apertando o lenço velho que envolvia o cabelo do Pedro. O vento soprava forte, trazendo o frio da manhã, mas o meu coração estava mais gelado. Eu tinha economizado cada real da venda de açaí e das noites limpando o hotel até a exaustão, só para poder pagar por este exame. A funcionária da clínica, uma jovem com olhar curioso, me observou de cima a baixo. A senhora tem certeza de que quer fazer este exame? Ela perguntou com uma voz monótona, mas cheia de significado. O resultado pode mudar a sua vida. Eu assenti, tentando fazer a minha voz soar firme. Eu preciso saber a verdade. As minhas mãos tremiam ao colocar o dinheiro sobre o balcão. Notas amassadas e molhadas com o meu suor. A funcionária as pegou sem dizer mais nada e me deu um pequeno recibo. Eu saí da clínica caminhando pela estrada de terra empoeirada, com o coração pesado, mas com uma pequena luz de esperança. Este era o primeiro passo para encontrar justiça para o Marcos e para os meus netos. A semana de espera pelos resultados pareceu um ano inteiro. Todos os dias, eu me levantava cedo para preparar o café da manhã da Desiré, do Marcos Júnior e do Kevin. Quase sempre tapiocas com feijão, porque o dinheiro não era suficiente para mais. Eu ria e brincava com eles, mas por dentro a ansiedade me consumia.
Toda vez que o telefone tocava, eu me assustava, pensando que era a clínica, mas quase sempre era a Dona Rosa perguntando como eu estava, ou o dono do hotel para me lembrar de chegar cedo à noite. Quando as crianças já dormiam, eu me sentava perto da lamparina a óleo, olhando a foto velha do Marcos. Filho, eu estou fazendo a coisa certa? Sussurrei enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu tinha medo de que o resultado destruísse tudo, mas eu também tinha medo de viver para sempre com a dúvida. Finalmente, numa manhã de garoa, eu recebi a ligação da clínica. Dona Maria, os resultados já estão prontos. A senhora pode vir buscá-los, disse a voz da funcionária. Eu vesti rapidamente o meu lenço, o meu chapéu de palha velho e corri para o ponto de ônibus. No caminho, eu tentei não pensar, só rezei. Meu Deus, me dê forças. Ao chegar na clínica, a funcionária me entregou um envelope selado com um olhar de compaixão. Eu peguei o envelope. As minhas mãos tremiam tanto que eu quase o deixei cair. Eu não me atrevia a abri-lo ali mesmo. Eu apenas o guardei com cuidado no bolso do meu avental, perto do meu coração, como se fosse uma parte do Marcos. Ao chegar em casa, eu esperei as crianças dormirem para abrir o envelope sob a luz tremeluzente da lamparina a óleo. Eu rompi o selo e os meus olhos se cravaram no papel. Uma linha em negrito me atingiu como um tapa. Não existe relação de parentesco biológico entre Pedro Costa e a família Costa. Eu senti que as minhas forças me abandonavam e quase deixei o papel cair. A verdade era tão fria quanto uma navalha no meu coração. O Pedro não era filho do Marcos. Fiquei sentada em silêncio, com a cabeça entre as mãos, tentando processar o que eu tinha acabado de ler. Todas as vezes em que a Isabela se gabava do único filho do Marcos vieram à minha mente. Todas as vezes em que ela nos colocou de lado, a mim e aos meus netos, nos chamando de gente que não tinha nada a ver. Agora, tudo fazia sentido, mas doía mais do que eu tinha imaginado. Eu saí para o quintal. O céu de Quixadá estava caindo aos pedaços. As pessoas corriam para se abrigar da chuva, mas eu deixei a água encharcar o meu rosto. A chuva se misturava com as minhas lágrimas. Fria, gelada, mas eu senti um estranho alívio. Finalmente, eu tinha a prova nas minhas mãos. O Pedro não era sangue do meu filho. Mas então uma nova onda de perguntas me inundou. Se o Pedro não era filho do Marcos, quem era o verdadeiro pai dele? E por que a Isabela tinha armado todo este teatro? A morte do Marcos teria algo a ver com este segredo? Naquela noite, eu estendi o resultado do DNA sobre a velha mesa de madeira, olhando para ele como se fosse a última peça de um quebra-cabeça. A Desiré acordou e caminhou até mim, coçando os olhos. Vovó, o que é esse papel? Eu rapidamente escondi a folha e sorri à força. Não é nada, meu amor. A vovó só está procurando a verdade. Ela assentiu, bocejou e voltou para a cama. Mas eu sabia que essa verdade não era simples. Era o começo de um caminho cheio de perigos. Eu abracei a Desiré, sentindo o calor dela, mas o meu coração estava congelado. Pensei no Marcos, no acidente, no sussurro sobre o dinheiro do seguro, no velório. Tudo começava a se conectar, mas eu ainda não tinha certeza. Eu só sabia de uma coisa. Se o Pedro não era filho do Marcos, então a morte do meu filho pode não ter sido um acidente. O resultado do DNA era como um pequeno fogo que ardia dentro de mim, iluminando a verdade, mas também me enchendo de medo. O Pedro não era filho do Marcos, isso estava claro. Mas a pergunta maior, mais afiada, me esfaqueava o coração toda noite. Por quê? Por que a Isabela teve que mentir e a morte do meu filho realmente foi um acidente? Eu sabia que eu não podia parar. Embora o caminho à frente fosse escuro e perigoso, eu tinha que encontrar a verdade. Não só pelo Marcos, mas pela Desiré, pelo Marcos Júnior e pelo Kevin, os meus netos que me esperavam em Quixadá. Eu decidi seguir a Isabela em segredo. Numa noite fria e chuvosa, eu peguei um ônibus de Quixadá para Búzios. Eu levava uma cesta de vime velha com doces e lenços para fingir que eu era uma vendedora ambulante. Eu vesti o meu chapéu de palha gasto, bem puxado para esconder o meu rosto, e disse para mim mesma, Maria, você tem que ter muito cuidado. O ônibus balançava na longa viagem, e o barulho dos pneus me lembrava que eu estava entrando em um mundo que não era o meu, um mundo de dinheiro e poder. Quando o ônibus chegou ao terminal de Búzios, já estava de dia.
O sol brilhante do mar me fez apertar os olhos. Eu respirei fundo, tentando me acalmar, e comecei o meu plano. Eu encontrei a mansão branca da Isabela em uma rua cheia de árvores, tão luxuosa que me deixou sem fôlego. Casas enormes com grades altas, carros elegantes entrando e saindo, e o som de risadas de festas que escapava. Eu me escondi em um canto, fingindo que estava vendendo os meus doces e lenços na calçada, sem tirar os olhos da grade da mansão. Passei vários dias sentada ali, anotando tudo em um caderninho. Quem entrava e saía, a que horas, em que carro. Eu percebi que um homem aparecia com frequência, dirigindo um carro preto. Alto, sempre com um terno cinza. Um dia, eu puxei conversa com uma vizinha, uma velhinha que vendia cocos perto dali. Com licença, senhora. Quem é o senhor que vem tanto à Casa Branca? Eu perguntei, fingindo curiosidade. A velhinha olhou para todos os lados e sussurrou. Esse é o Davi Souza. Ultimamente, ele passa o tempo todo aqui. Dizem que ele era muito próximo da Isabela desde antes de ela se casar com o falecido Marcos. Senti que o meu coração parava. Davi Souza. Aquele nome de novo, como mais uma peça do quebra-cabeça. Uma noite, eu me sentei em uma cafeteria com mesas na calçada, bem em frente à mansão, fingindo ler um jornal velho. Através da janela, eu vi o Davi sair para a varanda. A Isabela o pegou pelo braço, rindo e falando como se eles fossem um casal de verdade. Ela usava um vestido de seda branco, o cabelo preso e os seus olhos brilhavam sob a luz. Senti que estava me afogando. Aquela imagem era tão diferente da Isabela que eu conhecia. A mulher que tinha me chamado de incômodo e que tinha desprezado os meus netos. Eu anotei rapidamente no meu caderninho. Davi e Isabela muito juntos. Varanda, 8 da noite. As minhas mãos tremiam, mas eu sabia que estava me aproximando da verdade. Para vigiar mais de perto, eu aluguei um quartinho barato a algumas ruas da mansão. O quarto era pequeno, com as paredes manchadas de umidade e uma cama dura como uma pedra. Mas eu não me importava. Todos os dias eu ia para a cafeteria na calçada e anotava tudo. A que horas o carro do Davi chegava? Quanto tempo ele ficava? O que a Isabela fazia? Uma vez eu decidi arriscar mais. Eu segui o Davi até o banco principal de Búzios, não muito longe da mansão. Eu me escondia atrás de uma coluna, fingindo que estava amarrando os meus cadarços, sem perder ele de vista. Davi entrou, falou com um funcionário do banco e saiu com uma maleta de couro preta. Quando ele parou para atender uma ligação, eu me aproximei furtivamente o suficiente para ouvir um pedaço. Sim, o seguro de vida. 50 milhões de reais. Já foi resolvido. Essas palavras foram como uma descarga elétrica. 50 milhões de reais. Uma apólice de seguro gigante. E a morte do Marcos de repente apareceu na minha mente como um plano bem orquestrado. Eu anotei todos os detalhes no meu caderninho, com as mãos tremendo tanto que a minha letra saiu torta. Naquela noite, deitada na cama dura do meu quarto, eu ouvia o som das ondas ao longe. Cada som me lembrava que a verdade que eu tinha acabado de descobrir podia me custar a vida. Pensei no Marcos, no acidente, na coluna de fumaça preta na televisão. Se a morte do meu filho foi um assassinato por dinheiro, então eu estava enfrentando gente sem escrúpulos. Eu apertei o meu caderninho, o escondi bem no fundo da minha cesta de doces e disse para mim mesma: Maria, você tem que ter ainda mais cuidado. Mas no fundo, eu sabia que eu já não podia voltar atrás. Eu tinha chegado longe demais. E a verdade sobre a morte do Marcos era algo que eu tinha que descobrir, não importava o preço. Eu sabia que o resultado do DNA e as anotações no meu caderninho não eram suficientes para desmascarar a Isabela e o Davi. Eram apenas peças de um quebra-cabeça, mas me faltava a prova direta. Uma confissão clara que eles não pudessem negar. Essa ideia me atormentava dia e noite, não me deixava em paz no meu quartinho de Búzios. Eu tinha que agir, mesmo que isso significasse me colocar em perigo. Pensei no Marcos, no sorriso do meu filho nos dias em que ele, quando criança, me abraçava e prometia que me faria sentir orgulhosa. Agora era eu quem tinha que cumprir essa promessa, encontrar justiça para ele. Uma noite de lua cheia, com o céu de Búzios cheio de estrelas, eu decidi arriscar tudo. Eu me disfarcei de jardineira com uma jaqueta velha e gasta,
um chapéu de palha bem puxado para esconder o meu rosto e uma bolsa de ferramentas velhas que eu pedi emprestado para o velhinho que vendia cocos. Na bolsa, eu levava uma tesoura, uma pequena pá e o meu caderninho, a minha única arma. Eu caminhei em direção à mansão branca da Isabela com o coração batendo tão forte que eu sentia que ele ia sair do meu peito. A grade alta estava fechada, mas eu percebi que havia um pequeno corredor ao lado que dava para o Jardim dos Fundos. Eu me escondi atrás de umas buganvílias. Os galhos arranhavam os meus braços, mas eu não me importei. Através da porta de vidro da sala, que estava um pouco aberta, a luz amarela escapava, iluminando as silhuetas da Isabela e do Davi, sentados em um sofá. Eu me colei na parede, tentando respirar o mais baixo possível. A voz da Isabela chegou até mim, baixa, mas clara, afiada como uma faca. O acidente foi perfeito, Davi, sem testemunhas, sem provas. Ninguém suspeita de nada. Senti que o meu sangue gelava. Apertei o meu lenço velho com todas as minhas forças para não gritar. O Davi respondeu com a sua voz grave e fria. Com o dinheiro do seguro, seremos intocáveis. 50 milhões de reais. Para a Suíça, nós conseguimos. Essas palavras foram uma punhalada direta no meu coração. A morte do Marcos não foi um acidente. Foi um assassinato planejado. Eu comecei a tremer. As lágrimas me escaparam, mas eu sabia que eu não podia deixar as minhas emoções me dominarem. Era a minha única chance. Peguei o meu celular velho do bolso, com as mãos tremendo tanto que eu quase o deixei cair. Este celular, o que eu usava para ligar para os meus netos, agora era a minha última esperança. Eu apertei o botão para gravar, tentando manter a mão firme, apontando para a porta de vidro, mas com um nervosismo, a minha mão esbarrou em um pequeno vaso que estava por perto. O vaso balançou e caiu no chão, fazendo um barulho seco no silêncio da noite. A voz da Isabela parou de repente. Eu ouvi o rangido do sofá e depois passos se aproximando da porta. O meu coração parou. Eu me escondi mais fundo entre os arbustos, prendendo a respiração, rezando para que eles não me vissem. Um cachorrinho branco e peludo saiu da casa, latindo para mim com força. Eu me encolhi, suando frio, apesar da brisa fresca do mar. Isabela, você já está paranoica, disse o Davi com um tom irritado. Ele deu um chute no cachorro, que soltou um gemido e saiu correndo. Com certeza foi um gato. Isabela murmurou algo e os passos se afastaram. A porta de vidro se fechou, mas sem a tranca. Eu esperei mais alguns minutos até ter certeza de que eles tinham voltado para o sofá. E então eu me arrastei para fora dos arbustos. Eu ainda estava com o celular na mão. A gravação continuava. Eu revisei rapidamente. As vozes da Isabela e do Davi estavam um pouco baixas, mas claras. Era a prova que eu precisava, mas também era o que me enchia de terror. Se eles descobrissem que eu tinha ouvido, eu nem queria imaginar o que aconteceria. Eu saí da mansão na escuridão, caminhando rápido, mas em silêncio. O caminho de volta para o meu quarto parecia longo e solitário. Só o som das ondas de búzios batendo na areia me lembrava que não havia mais volta. Eu passei pela praia. A lua se refletia na água, mas o meu coração não encontrava paz. A gravação no meu celular era como uma bomba, pronta para destruir tudo, mas também podia explodir nas minhas mãos. Eu apertei o celular, o guardei no bolso, perto do meu coração, e disse para mim mesma: Maria, você tem que conseguir. Pelo Marcos. A gravação no meu celular velho era como uma bomba relógio que me mantinha em um estado de ansiedade constante. Eu a apertava toda noite, com medo de que, se eu a soltasse, a verdade sobre a morte do Marcos desapareceria. Depois de hesitar por dias, eu decidi levá-la à delegacia de polícia de Búzios, com a esperança de que a justiça estivesse do meu lado. Eu entrei na delegacia, as minhas sandálias gastas rangendo no chão frio de pedra, abraçando o celular como se fosse um tesouro. O delegado Guilherme Martins, um homem de meia-idade com um olhar penetrante, me recebeu em um pequeno escritório cheio de papéis. Eu contei tudo, desde o resultado do DNA até o que eu tinha ouvido do lado de fora da mansão. Quando eu coloquei a gravação, as vozes da Isabela e do Davi soaram fracas, mas claras. Martins ouviu, assentindo, mas o seu olhar não refletia a esperança que eu esperava. Dona Maria, esta prova é muito fraca, ele disse com voz grave.
Eles dirão que a senhora imaginou, ou pior, a processarão por invasão de privacidade. Sem uma testemunha viva ou documentos oficiais, é muito difícil para nós prosseguirmos. Eu congelei. Senti que o chão se abria. Mas é a verdade, eu disse com um nó na garganta, à beira das lágrimas. Martins suspirou. Eu a entendo, Dona Maria, mas com gente como os Costa, a verdade não é algo fácil de aceitar. Eu saí da delegacia com os pés pesados, sentindo que eu estava me afundando no desespero. A justiça, ao que parecia, estava muito mais longe do que eu pensava. Naquela noite, eu voltei para o meu quartinho barato em Búzios, onde o cheiro de umidade se misturava com o som das ondas. Eu me sentei na cama dura e chorei desesperadamente. Tantos dias me arriscando, tantas noites sem dormir, só para receber a prova é fraca do delegado. Pensei na Desiré, no Marcos Júnior e no Kevin, os meus netos, que me esperavam em Quixadá. O que eu fiz de errado? Me perguntei enquanto as lágrimas encharcavam as minhas mãos. Eu quis desistir, voltar para as minhas crianças e esquecer tudo. Mas então a imagem do Marcos apareceu na minha mente. O menino que me abraçava e prometia que me faria sentir orgulhosa. Me perdoe, filho. Eu sussurrei com a voz perdida na escuridão. De repente, alguém bateu na porta. 3 batidas curtas, 2 longas. Eu me assustei. O coração batia com força. Quem é? Perguntei com a voz trêmula, me agarrando ao celular. Ninguém respondeu. Pensei na Isabela, no Davi, nos olhares suspeitos que eu tinha notado na rua. Será que eles já sabiam que eu estava investigando? Eles teriam mandado alguém para me calar? Eu me levantei com as pernas tremendo e me aproximei da porta segurando uma cadeira de madeira velha como arma. Quando a porta se abriu um pouco, eu perdi o fôlego. Era o Marcos, de carne e osso, mais magro, com a barba por fazer, vestido com uma jaqueta velha e gasta. Os seus olhos avermelhados me olharam cheios de dor e arrependimento. Eu comecei a chorar e corri para abraçá-lo, as minhas lágrimas molhando as suas roupas. Meu filho, você está mesmo vivo? Eu disse entre soluços com a voz embargada. Marcos me abraçou. O corpo dele tremia. Mãe, me perdoa. Eu não morri. Eu não podia deixar que você e as crianças corressem perigo. Nós nos sentamos no chão do quartinho. A luz tremeluzente da lamparina a óleo iluminava o rosto do Marcos. Ele me contou tudo com uma voz baixa e cansada. No dia do acidente, enquanto ele dirigia pela rodovia para a Baixada Santista, ele notou algo estranho. Um fio estranho debaixo do banco. Eu encostei e fui verificar e ouvi um tic-tac, disse o Marcos com o olhar perdido. Eu mal consegui pular do carro segundos antes de ele explodir. Eu soube que não foi um acidente. Eu soube que a Isabela e o Davi estavam por trás, então eu tive que fingir a minha morte para buscar provas. Eu o ouvi com o coração partido em pedaços. O meu filho, o menino que eu criei, quase perdeu a vida por causa da ambição de outros. Por que você não me disse nada? Eu perguntei enquanto as lágrimas continuavam a escorrer. Marcos segurou a minha mão. A sua voz falhou. Eu tinha medo de que se você soubesse, você os procuraria e eles a machucariam. Eu tinha que proteger você e os meus filhos. Marcos me contou que ele tinha se escondido por meses na Serra do Orobó, graças a um velho amigo, o João, que deu abrigo a ele. Ele sobreviveu fazendo trabalhos pesados, cortando lenha, trabalhando no campo para que ninguém suspeitasse. Durante esse tempo, ele reuniu provas em segredo. Uma cópia da apólice do seguro de vida, mensagens secretas entre o Davi e um desconhecido, e o mais importante, um vídeo de um mecânico que eles contrataram para colocar a bomba. Ele se arrependeu, mãe, disse o Marcos, me entregando um pequeno pendrive. Ele gravou um vídeo confessando tudo porque ele tinha medo de que eles o envolvessem. Mãe, isso é tudo o que eu tenho. Nós temos que levar isso ao delegado Martins. Agora! Eu apertei o pendrive. Senti que ele pesava como o mundo inteiro. As minhas lágrimas caíam, uma mistura de felicidade por ter o meu filho vivo e de dor por tudo o que ele teve que passar. Naquela manhã, o Marcos e eu entramos na delegacia de polícia de Búzios com o coração pesado, mas cheios de determinação. O pequeno pendrive na minha mão parecia conter o destino da nossa família. O delegado Guilherme Martins nos esperou em seu pequeno escritório, com o cheiro de café velho e papéis úmidos flutuando no ar.
Eu dei o pendrive com a mão trêmula, enquanto o Marcos estava ao meu lado, com o olhar firme. Quando o Martins viu o vídeo, uma gravação embaçada, mas clara, com a confissão do mecânico sobre como ele colocou a bomba no carro do Marcos, ele franziu a testa, bateu na mesa e disse com voz decidida: "O seu filho é a testemunha viva. Desta vez, nós temos provas suficientes para solicitar um mandado de prisão." Eu olhei para o Marcos com os olhos cheios de lágrimas. O meu filho, que eu achava que tinha perdido para sempre, estava ali, sendo a chave para descobrir a verdade. "Obrigada, delegado", eu disse com a voz embargada. Martins assentiu. "Dona Maria, desta vez a justiça estará do seu lado. Mas tenham cuidado, os Costa não são fáceis de lidar." Naquela noite, o Marcos e eu voltamos para o quartinho do hotel, esperando com ansiedade. Ao cair da noite, as sirenes da polícia ressoaram por toda a rua e as luzes azuis e vermelhas piscaram lá fora. Eu espiei pela cortina e vi a polícia cercando a mansão branca da Isabela. Eles a levaram algemada, gritando, desesperada: "Vocês estão errados! Eu não fiz nada!" O Davi lutava para se libertar, mas foi subjugado na entrada. O som das algemas se fechando se misturou com o das ondas de búzios, como a música final para o crime deles. Na manhã seguinte, os jornais explodiram com a notícia: "Empresário Marcos Costa está vivo. Esquema de assassinato para seguro é descoberto." Eu li o título com uma mistura de alívio e dor. A justiça tinha chegado, mas o preço foram anos de viver com a dor de ter perdido o meu filho. Depois daqueles dias caóticos, o Marcos e eu voltamos para Quixadá. A casinha agora estava cheia de risadas. A Desirê, o Marcos Júnior e o Kevin não se separavam do pai deles. "Papai, para onde você foi por tanto tempo?" perguntou a Desirê com os olhos brilhantes. Marcos a abraçou com voz suave. "Me perdoa, meu amor. De agora em diante, eu não vou para lugar nenhum." O Pedro, o menino que a Isabela tinha chamado de o único herdeiro, também encontrou um lugar nos nossos braços. Embora ele não fosse sangue do Marcos, ele era uma criança inocente. Eu acariciei o cabelo dele e disse: "Você fica aqui com a sua vovó, certo?" O menino assentiu, e o sorriso radiante dele aqueceu o meu coração. Um dia, o Marcos nos levou todos para um evento de caridade no Hospital Infantil de Quixadá. Eu empurrei o meu carrinho de açaí e os dei de graça para as famílias que precisavam. Lá, o Marcos conheceu por acaso a Sara Oliveira, uma enfermeira pediátrica com um sorriso tão caloroso quanto o sol. No começo, eles só conversaram por educação, perguntando sobre as crianças doentes. Mas quando a Sara se abaixou para limpar uma mancha de leite na camisa do Kevin, ou abraçou o Pedro para consolá-lo porque ele tinha medo de agulhas, eu vi como os olhos do Marcos se iluminaram. Uma luz que eu não via desde que ele era criança. "Mãe, a Sara é muito especial", me confessou o Marcos uma noite, enquanto estávamos sentados no quintal. Eu nunca pensei que eu pudesse amar alguém de novo depois de todos os meus erros. Mas quando eu estou com ela, eu quero ser um homem melhor. Eu sorri e coloquei uma mão no ombro dele. "Filho, se ela faz você querer ser melhor, então isso é amor de verdade." Com o tempo, a Sara se tornou parte da família. Ela ensinava inglês para Desirê, explicando cada palavra com paciência. Ela jogava bola com o Marcos Júnior, rindo alto. Quando o menino errava um chute, ela ensinava o Kevin a desenhar, ajudando-o a colorir os seus desenhos, e lia histórias para o Pedro toda noite, com uma voz tão suave que o embalava para dormir. Eu olhava para a Sara, grata por ela ter trazido o calor que tanto tinha faltado à minha família. "Dona Maria, eu amo estar aqui", a Sara me disse uma vez, enquanto nós sovávamos a massa para a tapioca juntas. "A sua família é muito especial." Eu segurei a mão dela com a voz embargada. "Não, Sara, é você quem faz a nossa família ser mais especial." Uma tarde, enquanto o sol do entardecer pintava o quintal de dourado, eu vi o Marcos se ajoelhar em frente a Sara, com um anel simples na mão. "Sara, você quer construir uma família de verdade comigo?" Ele perguntou com a voz trêmula. A Desirê, o Marcos Júnior, o Kevin e o Pedro estavam ao redor, gritando de emoção. Sara assentiu com os olhos cheios de lágrimas. "Sim, Marcos, eu quero." Eu fiquei ali, abraçando a Desirê com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto.
Depois de tanto sofrimento, o meu filho finalmente tinha encontrado a felicidade. O casamento foi simples, mas cheio de alegria. Em uma pequena igreja de Quixadá, eu me sentei na primeira fila, batendo palmas ao ritmo da música, vendo o Marcos com um terno simples e a Sara com um vestido de noiva branco e puro. A Desiré foi a dama de honra, andando um pouco desajeitada, mas radiante. O Marcos Júnior levou as alianças com muita seriedade, embora ele não parasse de sorrir. O Kevin jogou pétalas de flores de papel, enchendo a igreja de alegria. O Pedro corria para todos os lados com uma risada tão contagiante que todos riam com ele. Quando o padre deu a bênção, eu senti que o meu coração finalmente estava se curando. Tantos anos de dor, tantas noites chorando em silêncio. Agora eles se dissolviam com as risadas da minha família. O fundo de 50 milhões de reais. O dinheiro do seguro. Agora o Marcos o usou para construir um novo futuro. Ele abriu uma pequena lanchonete em Quixadá, onde ele vendia açaí e salgados, para que eu já não tivesse que empurrar o meu carrinho debaixo do sol. Uma parte do dinheiro foi para os meus netos, uma bolsa de estudos para a Desiré, aulas de futebol para o Marcos Júnior, aulas de pintura para o Kevin e uma conta de poupança para o Pedro. Mãe, eu quero que os meus filhos tenham uma vida melhor, me disse o Marcos uma vez, enquanto jantávamos todos juntos. Eu assenti com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Filho, para mim, basta ver você feliz. Eu me sento no quintal da minha casa, vendo a minha família reunida, Marcos e Sara de mãos dadas, as crianças brincando, as risadas deles enchendo o ar. Eu penso nos dias sombrios, quando eu achei que tinha perdido tudo. Mas agora a justiça tinha sido feita e a verdadeira felicidade tinha voltado. Com o amor e a união da família. Eu encerro a minha história com uma paz imensa, sabendo que, não importava o quão dura a vida fosse, o amor pelo meu filho e pelos meus netos me guiou através de todas as tempestades. A história que nós contamos é fictícia, mas é baseada em alguns fatos reais. Os nomes e os lugares foram trocados para proteger a identidade daqueles que estiveram envolvidos. Nós não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para pensar em quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de sua própria casa. Eu sinto uma verdadeira curiosidade. Se fosse você no meu lugar, o que você faria? Você escolheria se calar para manter a paz? Ou você se atreveria a enfrentar tudo para recuperar a sua voz? Eu quero saber o que você pensa, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa. E eu acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, eu deixo 2 das histórias mais queridas do canal. Eu garanto que elas vão te surpreender. Obrigada por ter ficado até aqui. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.